Recentemente saiu um vídeo chamado Clean Code Horrible Performance. E a forma como o cara aborda o tema do Clean Code, trazendo para uma pegada de performance, eu achei muito interessante. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Eu me chamo Kaique Oliveira, desenvolvedor sênior com Android. Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal KandaDev. No vídeo, ele pega um código do Clean Code, faz algumas alterações e mostra, olha, eu consigo ter um código 15 vezes mais rápido com essas alterações. E no final, o que é legal é que o código dá para ser entendido perfeitamente. Não é maluquice ou bizarrice que ele vai estar fazendo. Não, é só um jeito diferente de escrever sem utilizar tudo aquilo que é vendido no arsenal do Clean Code para uma coisa simples como o cálculo de uma área. E antes de continuar, não deixa de se inscrever no canal. Sua inscrição faz toda a diferença. O canal é pequeno, a gente está soltando conteúdo semanalmente. Se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E aí é bem legal de ver esses questionamentos em relação às práticas totalmente difundidas em projetos, porque é muito da hora de você pensar assim, cara, você não precisa escrever sempre daquele jeito porque alguém falou. E aí no Android existem práticas que são recomendadas ou difundidas, vamos dizer assim, que não necessariamente o código é clean, mas é vendido como um código perfeito para ser mantido. E aí você pega a Codebase e para você fazer uma simples requisição e exibir uma lista, existe tanto arquivo que parece que o projeto é só aquilo ali. E aí você adiciona cada vez mais código e aí você mantém um padrão exatamente igual para cada funcionalidade, porque dessa forma o código é fácil de ser mantido. E aí é onde eu vejo o problema. A gente não tem que fazer essa repetição de estrutura e chamar isso de código fácil de manter. Um código fácil de se manter é um código que você não tem que fazer tantas alterações, mas isso não quer dizer que você tem que escrever 10, 15 arquivos diferentes e chamar isso de fácil manutenção. E aí nas aplicações Android, né, trazendo assim esses exemplos famosos, existe o tal do use case. E muitas das vezes uma funcionalidade no aplicativo é simplesmente fazer uma listagem e um mapeamento. Vai num servidor, faz uma listagem, altera uma ou outra informação e você tem aquele código pronto para virar uma interface para o usuário. Só isso. E aí é difundido que você deve adicionar um use case. E aí da camada de use case para fazer a requisição, você tem que interagir via uma interface. Mas do que adianta você ter toda essa complexidade se esse código é utilizado somente em um lugar, por um único present ou view model da vida, seja lá o que você estiver utilizando. Não existe duas implementações para a mesma interface nem nada do tipo. Sempre que você altera a interface para o usuário, você tem que alterar aquela interface no código que você criou. Quais são os benefícios de ter essa interface? Quais são os benefícios de ter um use case que é apenas uma chamada direta para uma requisição no servidor? Não faz o menor sentido. O problema é que é vendido que você tem que modelar o seu código exatamente como ele é para toda e qualquer funcionalidade. De modo geral, nas aplicações Android, existem dois tipos de funcionalidades. A não ser que você esteja construindo um SDK, que aí já seria um terceiro caso. Mas você vai fazer uma funcionalidade que vai ser utilizada pelo cliente, seu cliente que vai acessar seu aplicativo, clicar no botão e fazer a sua listagem, vamos dizer, as últimas transações do cartão de crédito. Os exemplos aqui vão ser sempre bancários, porque uma vez trabalhando com banco, você nunca mais sai disso. E aí existe o segundo tipo de funcionalidade, que são as funcionalidades de plataforma. Existe uma live aqui no canal em que a gente fala um pouquinho sobre esse assunto. Recomendo que você assista depois desse vídeo. Nas funcionalidades que você entrega para o cliente, de modo geral, essa funcionalidade já é isolada. Ora, se essa funcionalidade já é isolada, não tem por que você adicionar toda e qualquer regra que você encontre no Clean Code nesse código. Porque o código é totalmente acoplado. O que é que eu quero dizer com acoplado aqui? Quando você mudar a interface daquele trecho de código, você vai mudar a sua requisição, você vai mudar o seu use case, você vai mudar a sua camada de domínio, você vai mudar tudo. E aí não tem por que você ser burocrático para fazer uma funcionalidade que já é isolada. Você vai criar um módulo que tem uma listagem de cartões, vamos dar um exemplo assim. O código já está ali totalmente separado, nenhuma outra funcionalidade interage com ele, e essa é a realidade de boa parte das funcionalidades que a gente desenvolve numa aplicação Android. Elas são naturalmente isoladas. Então você tem um único entry point, você tem uma única implementação das interfaces daquele código que você está adicionando. Se é uma listagem, se é uma funcionalidade simples, se é um fluxo simples,
Por que entre as fronteiras dentro da minha mesma funcionalidade eu tenho que estar adicionando contratos, por exemplo? E aí é vendido que isso é feito para ter uma testabilidade melhor. Não, você pode remover todos aqueles contratos, ou a maioria deles, e sua testabilidade não vai ser comprometida. Eu vejo que existe um erro ao você tentar adicionar padrões para todo tipo de funcionalidade da sua aplicação, sendo que a maioria daquilo ali não é necessário. Então tem use cases que faz sentido você adicionar no seu código. Agora, se o seu use case só faz uma chamada numa API, você pode chamar isso diretamente do seu ViewModel ou do seu Presenter. Ah, mas isso vai ficar diferente da outra funcionalidade. Claro que vai ficar diferente da outra funcionalidade. São funcionalidades diferentes. Então, cada caso, você tem que ver o que faz sentido e o que você adiciona ali. Não tem por que você manter esse padrão forçado. Não tem benefício algum. Não tem código melhor de ser mantido do que o código que você não escreve. Quer aumentar a sua cobertura de teste? Se isso é importante para você, delete todos esses use cases e interface com uma implementação só que você vai ver o que é que acontece. Óbvio que existe interface que faz sentido existir. Não vai deletar todas as interfaces do projeto. Não é isso que a gente está falando. Mas também não force que todo mundo tenha que implementar todo o código da mesma forma. Isso não tem nenhum benefício. Além de ter uma performance pior, como foi mostrado no vídeo, você vai demorar mais tempo para escrever aquele código. A gente está tomando mais tempo de escrita da funcionalidade, mais recursos de desenvolvimento e disfarçando isso, olha, estamos escalando essa aplicação. Então quer dizer que você está escrevendo mais código num celular que é limitado, não é igual a um back-end que você pode aumentar a memória. Está exigindo mais do device e você está escalando de fato aquela aplicação. Em prol de se ter um padrão bem definido. Então eu acho que o ponto é encontrar um equilíbrio. Leia o livro, veja o que faz sentido para cada funcionalidade. Nem tudo tem que ser exatamente igual dentro de um projeto para ser escalável. E aí uma coisa que eu achei bem legal no vídeo é que ele não é contra a prática. Ele até fala, olha, esses pontos aqui eu concordo. Mas se você quiser ter boas práticas, nada melhor do que você conversar com a sua equipe e comentar, olha, vamos acordar tais pontos? Perfeito. E aí você tem boas regras definidas, o time vai utilizar aquilo e vai ser interessante para eles, porque eles participaram da tomada de decisão. Afinal, quem vai estar escrevendo o código é o seu time, não a pessoa que escreveu o livro. E nada contra, novamente, falando contra o livro. O livro é bom e vale a pena fazer a leitura. E aí, antes de continuar, eu queria que você deixasse aqui códigos ou abstrações loucas que você já encontrou nos seus projetos e que te deram muita dor de cabeça. Eu estou curioso para ver como é a experiência de outras pessoas em relação a esse tipo de assunto. Não vá simplesmente sair utilizando porque você viu num artigo que alguém está fazendo daquele jeito. Porque se você tiver a oportunidade de ficar tempo suficiente no projeto, você vai ver como o projeto está grande. Tá ruim de ser mantido. Porque tem coisa demais e coisas desnecessárias. Então pense bem no que é que você vai estar adicionando. Então, eu gosto muito do exemplo do use case, que é o exemplo mais simples. Se você não tem a necessidade de adicionar um use case, não adicione. Se o nome não faz sentido, não adicione com aquele nome. Agora, se você tem uma funcionalidade complexa, adicione 2, 3 use cases, ou adicione um use case que tem 3 métodos. E aí? Vai ser um problema. Descomplique aquilo que você está fazendo. Acho que um código, além de ser fácil de ser mantido, ele tem que ser descomplicado para estar adicionando novas funcionalidades. Não tem por que ser difícil de entender coisas simples. E aí eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente adiciona, porque, por exemplo, levando o Android em consideração, o que é um Activity? É uma classe que estende de outra classe, que estende de outra classe. E isso acontece umas 8 vezes, se eu não estiver enganado. E aí é muito comum de se ter nos aplicativos Base Class, Base Fragment, Base Dialog, Base Presenter, Base ViewModel, Base Use Case, Base para tudo. Isso, de modo geral, é uma prática ruim. Você pode simplesmente ter uma função que pode ser utilizada em vários lugares. Mas aí você começa a adicionar a sua Base Class, agora você tem um outro caso de exceção, então você tem uma Base Class que estende a sua outra Base Class da vida. Então a gente já tem algumas decisões que foram tomadas na forma como foi desenvolvido o Android, que já facilita a gente a escrever um código ruim. Então não tem porquê, além do framework que a gente já está utilizando, que já ensina ou já nos ensinou um jeito ruim de escrever código, também fazer isso com o Clean Code. Simplesmente porque alguém acha que tem que ser desse jeito. Então questione muito se tem algum guru do Clean Code dentro da sua equipe para ver o que é que ele está querendo com aquilo. Fica o meu conselho aqui, pessoal. Veja qual parte do livro faz sentido para você.
Não se prenda porque alguém escreveu e tem que ser utilizado, não é assim que funciona, não é só desse jeito. Ah, mas porque a gente já faz assim em todo o resto da aplicação também não é argumento, tá? E assim, na minha opinião, não tem código melhor para ser mantido do que aquele código que você não escreve ou aquele código que você vai lá e deleta. A cobertura de teste, se for algo importante, vai lá em cima e fica bom. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Valeu e se inscreve no canal, hein? Não deixa de se inscrever, não. Até a próxima.